Eu salvo o irmão com a paz do Senhor. Motivo de alegria estar aqui, conhecendo mais um povo que está lutando para ir para o céu. Eu agradeço a Deus, ao meu amigo, meu irmão em Cristo, pastor João, que já conhece faz um tempo, aos pastores aqui, a minha retaguarda, que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Abra vossas Bíblias em Atos 16, do seu capítulo 16. Amém? Não acharam? Atos 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Pode tomar assento em nome de Jesus. Interessante, né? Porque quando Paulo e Silas pregavam o Evangelho, até o espírito maligno que estava na mulher de adivinhação sabia que era verdade, né? Tanto que ela vai dizer: olha, esses homens que anunciam o caminho do Evangelho são servos do Deus Altíssimo, né? Diz assim, ó: isso ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbando-se, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E ele saiu na mesma hora. Autoridade, igreja. É autoridade. Quando nos deparamos com algo sobrenatural, nós temos que ter autoridade, não temer. Porque Satanás trabalha nas nossas fraquezas. Se você duvidar, então nem vai perto. Porque eu já vi acontecer coisa terrível. A pessoa ir para poder expulsar o demônio do canal gravado com o pastor se arrastando. Porque Satanás, a Bíblia diz que Satanás vive ao nosso derredor. Ele conhece as nossas fraquezas. E é lá que ele vai bater. É lá que ele vai caçar. Só que Paulo não. Paulo usou do Espírito Santo para sair dela. O texto diz que na mesma hora ele saiu. Só que Paulo e Silas vão pagar um preço grande por causa de uma libertação. Por causa de uma libertação só, igreja? Não, tem mais coisa para frente, né? Diz assim, ó: e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça e à presença dos magistrados. E apresentando-se ao magistrado, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não são lícitos receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhe açoitados das muitas ações, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ao qual, tendo recebido tal ordem, os lançaram no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Agora, que perigo que eles tinham? Que perigo que eles traziam para a cidade? Eles tinham uma arma na mão. Eles tinham uma coisa que abalava a cidade inteira. Eles tinham unção. Quando tem unção, todo mundo que tem unção é caçado. Todo que tem unção é
diferenciado. E quando é diferenciado é perigoso, porque causa inveja. Quer um exemplo na Bíblia? José. José era diferenciado de todos os seus irmãos. E por causa disso fez o quê? Foi vendido como escravo, foi parar no Egito. Por quê? Porque ele era diferenciado. E o que José teve, os sonhos, não foi sonhos, foi revelação que Deus deu para ele. Então, sabe o que nós aprendemos nessa noite? Cuidado para quem você conta os seus sonhos. Porque nem todo mundo que pega nas suas costas e dá tapinha quer ver você crescer. Tem gente que quer ter unção, mas não quer pagar preço. Como é que eu posso ter unção se eu não jejuo, se eu não oro, se eu não vou para o monte, se eu não me santifico? Então não tem como ter unção. Muita gente olha e fala: nossa, eu queria pregar igual aquele irmão, mas paga o preço que ele paga. Aleluia. Muitos pensam que é fácil. Não é fácil. E para ter unção é trabalhoso. Sabe por quê? É uma luta interior, uma batalha espiritual muito grande. Porque é o espírito e a carne lutando. E temos que alimentar o espírito e matar a carne. Como é difícil matar a carne. Porque parece que a carne é mais gostosa, tudo que vem para a carne é melhor. Mas quando aprendemos que se alimentar no espírito, tem mudança, tem transformação, tem resposta para a oração. Tanto que eles prenderam Paulo e Silas e deram uma ordem: olha, guarde-os bem. O texto é bem declarado aqui, ó. Amarre os pés dele no tronco. Eles estão com os pés presos no tronco, dentro do cárcere, tudo fechado. E o texto seguinte diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus, e os outros presos escutavam. O texto não diz, mas não me proíbe de pensar. O que será que os presos pensavam dele? Deve ter pensado assim: esses dois são loucos. Porque olha, bateram neles, estão trancados, estão com os pés presos no tronco e estão cantando. Nós aprendemos uma lição aqui, igreja. No sofrimento canta. Sabe? E aqui o texto diz também, pode procurar, eles murmuraram alguma vez. Eles falaram: Senhor, por que eu estou passando esse processo? Quem já falou assim? Eu já falei assim: Senhor, mas por que eu estou passando esse processo? E nós nunca imaginamos por quê. Será que eu fiz algo errado? Começamos a nos policiar e procurar defeito em nós mesmos. Mas sabe o que Deus disse? Suporte o processo para viver o seu milagre. Eu passei por um processo que eu pensei que eu não ia andar mais. Eu tenho problema de hérnia de disco, me travou a perna esquerda, eu não conseguia andar. Eu estava em cima da cama, e nessa hora parece que some todo mundo. O telefone não toca mais, parece que você está sozinho. Para mim, se locomover, eu andava arrastando no chão, igual um aleijado. Minha esposa abriu o chuveiro para mim tomar banho, eu sentado, porque eu não conseguia ficar em pé. E comecei a me questionar: Senhor, por quê? O que eu fiz de errado? Porque o Senhor é perfeito, eu não sou. O que eu fiz tão errado para poder passar por isso? Aí vem o Espírito Santo e fala assim no meu coração: quantas promessas eu já cumpri na sua vida? Quantas ainda tenho eu para cumprir? Aí Deus me leva para Jó. Se Jó era perfeito e reto, e Deus permitiu Satanás tocar, imagina nós. Imagina nós. Aí o Espírito Santo me tomou em mistério debaixo do joelho.
Aí eu saí, subi na cama, toco o telefone, quem é? Meu amigo aqui, o pastor João. Fala, pastor Daniel, congresso, vem pregar aqui. Você lembra disso, meu pastor? Vem pregar aqui no congresso. Eu falei para ele, pastor João, minha situação assim, expliquei para ele como é que eu estava. Eu nunca vou esquecer o que ele me falou. Ele falou assim para mim, eu estou indo para o monte agora, vou orar por ti. Eu falei, eu vou orar aqui onde eu estou. Ele falou assim, se tu não for, eu não vou convidar mais ninguém, eu mesmo prego. E falou amém e foi embora. E eu comecei a meditar. Eu tinha ido trabalhar em Minas Gerais, na cadeira de roda, pela firma que eu trabalhava. Aí eu pensei, por que eu não vou para Deus? Se eu fui para o homem, que não tem merecimento nenhum, por que eu não vou fazer um esforço para ir para a casa do Senhor? Eu falei, eu vou, nem que for na cadeira de roda, mas eu vou, Senhor. Só que tem um problema. A igreja era aqui embaixo no Ribeirão, eu moro lá em Poá. Tem que dirigir, a minha perna esquerda não dá, porque quem dirige sabe. Você desempregado tem que ser a perna esquerda. Eu falei, não, Senhor, como é que eu vou fazer agora? Aí Deus manda dois, um pastor e a minha cunhada, os dois dirigem. Aí os meus pensamentos eram assim, pensa bem, os nossos pensamentos são um, mas o de Deus é outro. Sabe o que Deus está dizendo? Tem surpresa para crente nesta noite. Te prepara na mão e na raça. Tem surpresa, tem resposta na oração. Aí eu pensei, agora eu vou. Eu tenho um carro, qualquer um dos dois pode dirigir. Esse era meu plano. E eu entro na igreja na cadeira de roda. Só que Deus não queria desse jeito. Só para aumentar a sua fé nessa noite. Eu fui dirigindo. Eu entrei andando dentro da igreja. Esse é o Deus que você serve. Nada pode parar o adorador. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero que você dê o primeiro passo. A partir do momento que você dê o primeiro passo, Ele vai tomar direção, Ele vai agir. Tem mudança, tem transformação. Mesmo que tentaram matar os teus sonhos, mesmo que está jogado em prisão, porque mesmo em prisão Deus tem projetos. Porque José foi jogado na prisão, só que da prisão ele foi para governador. Talvez a prisão é só um tempo para você se achegar mais a Ele. Aí eu entendi o porquê da minha situação. Porque tem tempo na nossa vida que você dobra o joelho 2 segundos, levanta e vai embora. Esquecemos que a prioridade é Ele. Aí Ele tem que dar uma puxadinha de orelha. Aí dói. Aí Ele nos põe no estreito. Só que quando nós entendemos que nem Jó entendeu que era a mão de Deus, foi a permissão dele viver a situação que ele estava. E olha só, quando uma pessoa dá uma situação assim, a primeira coisa que vem é apontar. Você está dessa maneira porque você está em pecado. O ser humano é terrível para julgar. Só que ninguém sabe a situação que você está passando. Ninguém conhece, ninguém viu as lágrimas que você tem chorado. Aqui Paulo e Silas estavam cantando dentro da cadeia, preso. Os presos iam falar, olha, esses caras estão doidos. Olha só, estão todos arrebentados e estão cantando. E não murmuraram, até se não dizem, não murmuraram. Só que, quando, mesmo na aflição, colocando a nossa vida na mão do Senhor, tem milagre para acontecer. Paulo e Silas estavam presos. E o texto diz que perto da meia-noite eles cantavam. E os demais escutavam. A oração faz mover, vocês não têm ideia. Eu fui ovelha negra da minha família. Eu saía na sexta, só aparecia domingo em casa. Quantas vezes eu chegava de madrugada?
passava pelo quarto da minha mãe, e ela estava de joelho dobrado orando, e falando assim: Senhor, aonde o meu filho estiver, traz ele de volta para mim, e que o Senhor permita que antes de eu descer a sepultura, eu vejo ele dentro da sua casa. Glória a Deus. Ela orou 40 anos. 40 anos ela orou. Olha onde Deus me colocou. Vale a pena pagar por isso, igreja. Não desista de orar por aquele que alguém falou para você: olha, aquilo ali não dá nada, aquilo ali nunca vai mudar. Mas se Deus quiser, Ele muda, transforma. É verdade. Porque Ele quer aquele que ninguém dá nada, aquele que Ele quer, aquele vaso precioso na mão dele. Minha mãe ficou cega por causa do diabetes, amputou as duas pernas. Eu fui convidado para pregar no grupo, no congresso de jovens. Eu levei ela comigo, coloquei ela na cadeira de roda do lado. Quando o irmão falou o meu nome, ela começou a chorar. E eu peguei o microfone e comecei a chorar também, porque eu sabia por que ela estava chorando. Porque Deus estava realizando o desejo dela. O desejo no coração dela, ela estava realizando. Ela não estava enxergando, mas ela estava escutando a minha voz, ela sabia onde eu estava. Aí depois eu contei para a igreja, quem chorava era a igreja. Não desista de orar. Não desista de orar por aquele. Talvez alguém está copiando e fala: olha, para com isso, isso aí não vai dar em nada. Quando Deus quer mudar, Ele muda. Não importa a cadeira que esteja preso, que esteja amarrado. Essa noite, vai estremecer os cárceres, as portas vão se abrir. E o texto diz assim, ó, que perto da meia-noite eles oravam e cantavam. E de repente se veio um tão grande terremoto que abalou o alicerce do cárcere. E se moveram logo, e se abriram todas as portas, e foram soltos todos das prisões de todos. Só que tem uma coisa. Vamos voltar lá no 24. E prenderam os pés dele aonde? No tronco. O texto diz que o terremoto abalou o quê? O alicerce dos cárceres, as portas se abriram. E o tronco? E o tronco? Os pés deles apartados no tronco. Quem libertou esse pé do tronco? O texto não diz, mas está bem proibido pensar. Acho que Deus mandou um anjo lá e soltou do tronco. Qual é o tronco que você está preso nessa noite? Tem um anjo lá que vai soltar seu pé do tronco. O que é que está te prendendo na base? Ei, nessa noite o anjo vai lá e vai soltar o seu pé do tronco. Você vai andar. Sabe, Deus está dizendo, tem surpresa. Sabe, Deus está dizendo, tem cura, tem milagre. Sabe por que o que estava impedindo está sendo quebrado nessa noite? Não é cadeia que vai te segurar, não é tronco que vai te prender. Sabe por que? Aprenda um segredo com eles. Quando adora, quando você adora de todo o coração, tem mudança, tem transformação, a coisa muda. Imagina, o texto diz aqui que o carcereiro vai querer se pagar. Porque qual cadeia que abre que não foge ninguém? Só que Deus tinha projeto. Quando Deus tem projeto, nada escapa aos olhos dele. Sabe o seu projeto que falaram para você que não ia andar? Que o seu ministério não ia decolar, não ia lá em nada. Mas se o projeto for de Deus, vai começar a andar. Falaram para mim assim uma certa vez: olha, você nunca vai chegar a pastorar. Você nunca vai chegar. Tentaram matar meus sonhos. Só que quando Deus determina, até Satanás tem que obedecer. Quando Deus determina, não há cadeia que fique fechada. Não há tronco que segure o cristão.
Tem milagre para acontecer. E o texto diz que o carcereiro vai pegar a espada e vai querer se matar. Paulo vai falar para ele: calma, não se mata, não faça isso. Estamos todos aqui. Imagina a surpresa do carcereiro. Ele deve ter se indignado, falando: mas como? Se a porta se abriu, ninguém fugiu. Porque é projeto de Deus. O preço que eles pagaram lá no começo não era só por uma libertação, não tinha mais coisa a ser feita. Às vezes nós pagamos o preço e não sabemos por quê. Vivemos situações, mas orar por que situações? Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Porque tem algo grande para chegar. Quando a bênção é grande, que está para chegar, Satanás vai fazer de tudo para minar a sua fé. Ele vai tentar te derrubar de tudo quanto é jeito. E tem uma coisa que nós temos que aprender: fechar a boca, não murmurar, travar a boca. Sabe por quê? Satanás trabalha no que nós falamos. Porque a Bíblia diz que a boca tanto abençoa quanto amaldiçoa. Então, dependendo do que você fala, Satanás vai trabalhar nas suas palavras. Se você falar: isso aqui nunca vai dar certo, você está profetizando o contrário sobre a sua vida. Então, temos que aprender isso, determinar o que vai acontecer. Não vai dar certo em nome de Jesus, vai andar. É por colocar a sua fé em ação. Coloca a sua fé em ação nessa noite, que tem mudança para você, tem transformação para você. Minha mãe colocou a fé dela em ação. Olha onde eu vim parar, onde eu estou. Mesmo que tentaram matar os meus sonhos, mas Deus é tremendo no que faz. Eu estava na igreja da pastora Cláudia, aqui no Quênia. Não sei porque eu vou contar isso. Deus está colocando no meu coração. É para aumentar a fé de alguém aqui dentro. E ela foi da bênção apostólica e parou e falou para mim assim: fala assim com a mão, pastor. Eu fiz assim com a mão. Ela falou assim para mim: olha, eu vejo um passaporte aí na sua mão, o senhor vai viajar. Eu falei: amém. Eu já estava com a viagem marcada para a Bahia, que eu sou pastor missionário. A gente faz uma vigília lá, sempre nos dias das crianças, lá na Bahia. Esse ano nós não fizemos, porque morreu umas pessoas lá, então resolveram não fazer. E fui para a Bahia. Cheguei lá, fui para depois de Nazaré das Farinhas, não conhecia ninguém. Eu tenho um grupo no WhatsApp, a gente vai fazer 11 anos agora, dia 7 de dezembro. Nós fazemos 11 anos o grupo. A gente tem gente do Brasil inteiro. Fazemos campanha de oração. Aí os irmãos falaram: pastor, vem para cá. Eu falei: mas como que eu vou? Eu estava desempregado, parado. Como é que eu vou viajar? Aí uma irmã me liga no particular e fala: pastor, já comprei suas passagens. O senhor vai vir de avião. Nunca tinha andado de avião na minha vida. Aí fui parar lá em Nazaré das Farinhas. Depois de Nazaré das Farinhas, estava na vigília até a Bispa Nil. Deus só ela para falar comigo. Nunca tinha visto ela na vida. Ela morreu tem 2 meses agora, vai fazer, que Deus recolheu ela. E a vigília lotada numa fazenda. E ela começou a rodar assim, ó. Rodar. Aí chegou em mim e falou assim: faz assim com a mão, pastor. Ela falou assim: Deus manda dizer que o passaporte ainda está aí. Se fosse por aqui, você poderia falar: não, estava lá no culto, viu? E vai querer mais. Lá na Bahia, como é que vai? Deus tem resposta para você. Ele não esqueceu. Ele não esqueceu da promessa que te fez. Ela ainda vai cumprir. Te prepara, porque é hora de viver um novo que Deus tem para você. Vamos voltar ao texto.
Então o carcereiro tentou se matar, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que faça para que me salvar? Lê comigo, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e tua. Então crê nesta noite. Só basta crer nesta noite. Eu creio que eu e minha casa vamos servir o Senhor. Porque às vezes, é que nem o pastor falou aqui, ó, nós não somos de aço, igreja. Passamos por tribulações. Muitas vezes procuramos um homem para chorar, mas olha, não tem ninguém. Tem ninguém. Muitos membros vêm, né, minha querida? Falam: olha, ora por mim, me ajuda em oração. Para quem ajuda mais? Só Deus. Porque é complicado. E talvez as pancadas na gente é mais difícil, né, pastor? Às vezes bate mais forte que é para ver se derruba, porque Satanás é terrível. Ele não está preocupado com a pessoa que chega na igreja, senta no canto e fica quietinho. Não leva perigo para ele. Agora aquele que dá glória, que pula, ele se leva perigo. Porque sabe por quê? Porque a unção contagia. A unção pega. O meu pastor falava para mim assim, Deus já recolheu. Final do pastor Antônio falou assim para mim: irmão Daniel, anda com quem tem unção. Porque quem tem unção, se você pega, e não é que é verdade? Se você pegar na mão do irmão que está com unção, daqui a pouco você está pulando junto com ele. É pura verdade, Senhor. Aí diz assim, ó, que será salvo tu e tua casa. E ele pregava a palavra do Senhor e a todos que estavam na sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou os vergões e logo foi batizado eles todos e os seus. E lavando a sua casa, expôs a mesa. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, o magistrado mandaram soldados dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo aos magistrados: mandam que vos solte agora, pois sai em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, sendo nós condenados, sendo que somos romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Interessante, né? Olha aqui. Quem pega aqui? Aqueles que um dia esteve aqui e foi embora, nem falou tchau, ele vai trazer de volta. Porque Deus honra a unção que ele colocou sobre a sua mão. Fizeram aqui, ó, Paulo e Silas, vem cá, bateram na gente, agora vai falar, sai sem ninguém ver. Não é assim não. Vai ter que voltar e pedir perdão, pessoal. Porque aquele que Deus unge, você não deve tocar. Não devemos tocar na unção de outros, jamais. Porque se for ungido, não é pelo homem, é pelo Espírito Santo de Deus, a direção. Para mim, ser ungido ao pastorado, ministério que eu estava, o pastor falou assim: você não dá, você não pode, porque você não tem raiz, você não para. Porque o meu chamado é andar, eu não consigo ficar parado no ministério, não dá. Eu tento ficar, mas o telefone toca: pastor vem para cá, pastor vai para lá, pastor vem para cá. Sabe, é o chamado, falar alto.
E tem pessoas que não entendem o seu chamado. Tem uma coisa muito interessante: quando nós entendemos o que Deus quer que você faça, é melhor. Porque quando você entender o que Ele quer que você faça, a coisa decola. Começa a andar. Por quê? Porque você está dentro da vontade de Deus. Só que quando você faz isso, muitos vão julgar, vão falar: não, não é assim. Vai querer parar o seu chamado. E comigo foi dessa forma. Só que eu estava numa vigília dos irmãos do Brasil para Cristo, vizinho da minha casa. E essa pessoa estava do meu lado. Veio um irmão assim, marchando de lá para cá, e falou assim para mim: olha, quero o homem ou não quero, o óleo vai descer. Porque é o que eu falo: o chamado não é do homem, é de Deus. Quando Deus coloca o chamado, nada pode parar, nada vai impedir o trabalhar de Deus, o agir de Deus. Aqui, ó, Paulo e Silas estavam fazendo o que? Missão. Paulo foi o maior missionário da Bíblia. Quando você faz missão, eu adoro fazer missão. Sabe por quê? Deus fala assim para assim, ó: arruma as malas. Eu falei para minha esposa: arruma as malas para mim. Para onde você vai? Não sei. Não sei. Aí arruma as malas e ele telefone para o pastor: vem para cá. Vou mandar passagem, sorrir e tal. Eu já fui fazer missão sem um centavo no bolso. Tinha um centavo no bolso. Quando eu fui para a Bahia de avião, que a irmã mandou a passagem, eu não tinha dinheiro para chegar no aeroporto. Aí eu tinha um violão. Vendi um violão por R$50 para eu poder ir. Olha como é que Satanás é sujo. Quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, o meu voo era para sair às 11, saiu meia-noite, atrasou 1 hora. Que era para me chegar lá à meia-noite, eu cheguei 1 da manhã. Aí quando eu chego lá, o aeroporto Salgado Filho estava em reforma, estava bagunça. Meu telefone acabou a bateria. Vou carregar o telefone, não tinha lugar para carregar. Aí eu vi uma fila, perguntei: para que essa fila? Aí tinha uma régua assim, ó, aquela réguinha cheia de tomadinha, e o pessoal carregando, tinha que esperar para carregar. Aí quando eu consegui colocar para carregar, com o telefone na mão, ele começou a reiniciar Android. Aí parou lá para 100 e pouco. Eu falei: Jesus, misericórdia. Você dá uma risada? Vocês estavam lá. Aí quando abre, o telefone travou tanta mensagem que tinha. As irmãs da Zona Sul perguntando: pastor, onde o senhor está? Os irmãos da Bahia perguntando: os meus filhos aqui de São Paulo, pai, você já chegou? Porque eu fiquei, sumiu, fiquei comunicado. Aí eu fui em José, que era o que ia me receber. Eu nunca tinha visto ele, só pelo celular que a gente conversava. Aí ele conseguiu atender e falou: pastor, eu vou mandar o Uber te pegar. Olha só que o Uber fala para mim, o motorista: com mala, pôs atrás do carro, deixou. Primeira vez em Salvador? Primeira vez. Tem parente aqui? Eu falei: não. Aí ele vai andando e vai entrando numa comunidade. Eu falei: pronto. Que é? Olha a cabeça, como é que é a cabeça, como é que o diabo planta semente na cabeça da gente. Olha só. Comunidade. O cara está pensando que eu estou com dinheiro, está viajando, veio de avião, carregando bala. E eu não tinha um centavo para comprar uma bala. Eu falei: mas ele foi me roubar, ele vai passar tanta raiva, porque não tem nada. Eu sei que quer levar roupa, paletó, gravata, tá aí dentro. Aí quando eu entro assim no meio da comunidade, eu vejo um casal parado. Aí o coração acalmou. Aí eu vim conhecer eles, José ali, eu falei: agora estou tranquilo. Mas eu vou falar para vocês, é difícil. É difícil. Aí eu vou terminar com as bolas aqui, a gente já foi embora. José falou assim para mim: pastor, eu ia para depois de Nazaré das Farinhas, você não tem dinheiro para passagem? Eu falei: não. Ele falou: vou te dar. Não, eu tinha R$50. Tenho R$50. Ele falou: eu não tenho muito, mas vou te dar 20. Aí me deu R$20.
Eu estou descendo de uma cidade alta, vim para a cidade baixa de Salvador, para atravessar para o outro lado, para ir de Itaparica. Aí, estou indo para lá, toco o telefone. A Helene falou para mim assim: pastor, você está indo viajar? Eu falei: estou. Qual é o seu Pix? Eu falei: eu nem tinha na época, tinha só da minha esposa. Aí eu digo da minha esposa: eu falei: olha, eu vou colocar R$100 para o senhor viajar. Olha só. Aí, para quem tinha só 50, nas 70 são 170. Aí viajei, bora para o outro lado. Aí eu estou lá no meio do mato. Agora colocaram Wi-Fi lá, ficou ótimo, mas essa primeira vez que eu fui lá não tinha nem sinal de telefone nenhum. Você tinha que subir no morro lá em cima, no meio do mato, e eles conseguiam um sinalzinho no celular. A Bispa Nil falou para mim assim: pastor, vem pregar aqui, uma cidade chamada Santo Antônio de Jesus. Eu falei: bispo, eu não sei nem chegar aí. Se eu sair daqui da fazenda, eu vou me perder, porque é tanta porteira, rua para lá e para cá. Ela falou: não, eu vou mandar um motorista te buscar. Eu falei: tá ok. Aí eu fui para lá, ela me buscou. Aí, quando o culto foi uma benção, acabou. Aí, fui para a casa dela, com os irmãos. E ela pega o motorista e manda levar os irmãos que moram mais longe de carro, usando o carro dela. Aí depois ele foi me levar. Ela falou assim: pastor, eu senti de Deus te dar uma oferta. Me pegou um envelope e colocou no meu bolso. Eu nem quis ver o que era aquilo lá. Quando eu cheguei em casa, lá no meio do sítio, que eu lembrei do envelope. Quando eu tirei, tinha R$200 no envelope que ela me deu. Vale a pena pagar o preço. Não se preocupa não. Sabe por quê? A sua recompensa não vem de baixo, ela vem lá de cima. Não se preocupa com amanhã Deus proverá todas as coisas. Às vezes nós colocamos em dúvida a nossa própria fé. Mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Tira isso fora. Deixa Deus agir, não se preocupa não. Deixa Deus agir. Porque quando Deus começa a agir, nada impede o agir dele sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas.